ficam deturpadas, certo? E aí começa o perigo das informações truncadas. Mas vamos deixar de delonga e vamos começar a nossa aula. Carlinha, por gentileza? Oi. Ah, Palé? Não. Sim. Pergunta. Falar de sexualidade? Isso. Falar de sexualidade e gênero envolve considerar um conjunto de crenças do indivíduo e valores transmitidos através da cultura. Mas nosso olhar é a partir da ciência, das praxes da psicologia. Seriam praxis, gente? Hã? O que seriam as praxis? Práticas. Exatamente. Ou fundamentos, tá bom? Fundamentos? Eu procuro mais trabalhar a questão dos fundamentos. Praxis, fundamentos. Tá certo? É grega? É grega essa palavra? Não. Eu não sei se é grego ou se é latim. Eu não tenho a menor É ideia. É latim? Parece que é latim, né? Parece. Bora lá, Carlinhos. Gênero. O conceito de gênero nasce das discussões do movimento feminista. Louro, 1997. Registra que, por meio das feministas anglo-saxãs, gender. É isso? Gender. Gênero. Que gênero. Deriva, né? O gênero deriva do gênero. Começa a ser utilizado num sentido diferente de sexo. Porque assim, gente, a palavra sexo ela foi delimitada justamente para quê? Para falar qual é o seu sexo, masculino ou feminino, tá certo? Hoje a gente fala de gênero. Por quê? É muito mais fácil a gente identificar. É um tabu muito grande na época. Quando surgiu a psicologia, inclusive, a sexualidade ou o homossexualismo era tratado como doença. Lembra da aula passada que nós discutimos acerca? Então, a questão do gênero, ela se fomentou, ela se fortaleceu a partir das necessidades que a pessoa tinha. Como, por exemplo, a pessoa nascia num corpo masculino, mas ela não se via num corpo masculino. Ela não vivia o corpo masculino. Ela vivia uma filosofia feminina. Então, daí passou a existir cisgêneros, transexuais, entre outros, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver agora, deixa eu ver quem está aí. Claudina, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Lembra a gente, por favor? Vamos lá. No Brasil, além de contribuírem para a redemocratização, os movimentos feministas também questionaram os valores culturais da época, influenciando assim nas transformações sociais. Então vamos lá. Falando de maneira muito simples, gente, e sem tomar partido para nenhum lado, o estilo, os bons modos e costumes tradicionalistas da família brasileira era o quê? A família brasileira era composta por um casal heterossexual, composto por um homem e uma mulher, fundiam-se no que a gente chama de matrimônio, geravam os frutos desse matrimônio, que eram os filhos, e constituíam as famílias, certo? Então, e todos os valores e princípios da sociedade eram embasados na família. Porque se a pessoa... E olha como era forte a influência da família nessa época. A pessoa é bandida. Se a pessoa é bandida é porque o pai e mãe não tomou conta direito. A pessoa se desviou. Se a pessoa se desviou, e o se desviar não era só no sentido de caráter, educação, é de orientação sexual também, ou orientação religiosa, não importa. Mas elas eram chamadas de desviadas. Se elas se desviassem, no conceito deles, eles falavam,
se desviou é porque pai e mãe não tomou conta direito. Então, perceba, toda a consequência gerada através desses fatos era da família, era de pai e mãe. Tamanha era a responsabilidade, na época, que a família carregava. Lê esse pedaço para a gente também, ô Claudina, por favor. Sim. Barreto, Araújo e Pereira, 2009. Apresentam de forma simples e objetiva o conceito de gênero. Então, vamos lá. Vamos pegar o conceito aqui. Para as ciências sociais e humanas, o conceito de gênero refere-se à construção social do sexo anatômico. Este conceito foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana. No entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos. Então, perceba, de maneira muito resumida, eles tiram a responsabilidade da família em relação à questão do gênero. Eu posso nascer num corpo de menino, que é de macho, ou posso nascer num corpo de menina, fêmea, só que eu não necessariamente preciso assumir esta condição, uma vez que eu não tenho, dentro da minha filosofia, ou dentro do meu estilo de vida, ou dentro dos valores e princípios que me foram dados nas heranças hereditárias, eu não preciso necessariamente assumir esta condição ao qual é pura e simplesmente isso. Tá bom, gente? Diferente de sexualidade. Francisca, obrigado, Claudina. Francisca, lê pra gente. Francisca, tu tá aí, mulher? Eu acho que não. Ô, Francisco, voz de trovão, lê pra gente o que é sexualidade, por gentileza. Ok. Sexualidade. Definir sexualidade é algo bastante complexo, mas as definições apresentam, em sua maioria, aspectos como complexidade, abrangência do termo e o fato de não ser sinônimo de sexo. A sexualidade passa por dimensões. O indivíduo se apresenta em suas relações como um ser que necessita amar, ser amado e interagir com pessoas, construindo uma autoimagem positiva que lhe permita potencializar sua capacidade de sentir, ter prazer, sorrir, dar, compartilhar e receber. Então perceba. Obrigado, Fran. Perceba que a sexualidade está além do gênero. Eu ouvi uma frase que me deixou bastante reflexivo, que inclusive foi de uma conversa que eu estava tendo de uma pessoa que estava confusa naquilo que ela queria. E aí a mãe dessa pessoa foi e perguntou para ela. Ela é do sexo feminino. E a mãe foi e perguntou: filha, você gosta de menina? Aí ela virou e falou assim: eu gosto de pessoas, mãe. Olha a diferença de respostas. Eu gosto de pessoas, independente do sexo. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de me relacionar com pessoas. E quando eu falo relacionar, não é uma relação íntima, tá certo? É a relação mesmo. Porque eu sou menina, eu tenho que me relacionar somente com menina. Porque eu sou menina, eu tenho que me relacionar somente com meninos. E isso vai muito além da questão só de, porque você se relaciona só com menina, você é homossexual. Não, e se você é mulher e se relaciona somente com meninos, você tem uma grande propensão a ser homossexual também. No futuro gostar só de menina. E o menino que se relacionou com mulheres só a vida toda dele tem uma grande propensão a gostar de meninos. E não é assim que funciona, gente. A gente precisa entender que a questão do gênero é uma escolha, não uma doença. Só que existe, por conta dessas escolhas, por conta dessas orientações,
As pessoas, né, que têm essas orientações bem definidas, elas não sofrem tanto com aquilo que a gente chama de preconceito, ou aceitação ou a falta dela. Tá certo? Dúvidas até aí? Dúvidas, meu povo? Não, professor. Josi. Cadê você, minha filha? E eu acho que a Josi também foi dormir. Não é possível. Lucão, lê pra gente? Tô aqui, professor. Ah, Josi. Desculpa Então, aí, é que eu... Tava com o microfone desligado, é? Isso, Pode. Tô compenetrado aqui que eu esqueci de ligar o microfone. Manda bala. Tá certo. Vamos lá. A sexualidade nos remete formas adequadas de nos relacionarmos com nossos corpos e com os outros. Formas saudáveis e prazerosas nas relações que não necessariamente estão focadas no sexo, e sim nas relações de prazeres na vida. Por exemplo, vou fazer uma pergunta direta a você, Josi. Para dar risada, você prefere dar risada com os seus colegas homens ou com as suas colegas mulheres? Ah, depende. Aí, tá vendo? Depende muito do assunto abordado, concorda? Isso, Se concordo. você estiver falando de homens, é claro que você vai se sentir muito mais confortável e muito mais à vontade de rir com as suas amigas. Tá certo? Uhum. Agora, se for de qualquer outro assunto, em que não inclua o homem, que ele pode estar, para você independe. Então, tem assuntos específicos, que aí eu estou trazendo aqui as questões que não são necessariamente focadas no sexo, que são prazerosas. Por exemplo, viajar, ir para uma balada, ir para um barzinho, fazer uma confraternização, são coisas. Outra coisa também, que as pessoas gostam muito, fazer uma reunião e fazer um sarau, um luau, tocar um instrumento. Não precisa ser necessariamente com pessoas de sexo oposto. Eu posso fazer com pessoas do mesmo sexo e isso vai me trazer a sensação de prazer. Eu vou estar prazeroso com aquele momento. Tá certo? Dúvidas, meu povo? Dúvidas? Lucão, agora é tudo. Não. Qual é o papel do psicólogo perante essas questões? Considerando a nossa história na construção da sexualidade e do gênero, o Conselho Federal de Psicologia tem pautado a discussão do tema buscando colaborar com a qualidade de vida, contribuindo com garantia dos direitos humanos. Então, perceba, a nossa única intervenção em relação a estas questões de gênero e sexualidade é para garantir o quê? Melhores qualidade de vida desses indivíduos. Porque eles são seres humanos, eles são dotados de sentimentos, de deveres e obrigações também. Assim como nós. O que difere? Aí eu falo, o que difere a pessoa, por exemplo, que é homossexual da heterossexual? Ela não tem sangue, ela não tem coração, ela não tem sentimentos, ela não tem inteligência, ela não tem atitudes, ela não tem direitos e deveres. Ou seja, o direito dela, ou nosso direito, é o mesmo que o direito dela. Tá certo? Então, só que uma pessoa que que escolhe o gênero diferente daquele que o corpo dela apresenta, ela sofre muito mais pressão da sociedade a contar muitas vezes dentro de casa, com a não aceitação daquela filosofia, daquele estilo de vida que a pessoa adotou para ela. E a partir dali ela já começa algumas questões psicológicas. Porque aí começa a pressão, a não aceitação a partir da família já é um forte indício para essa pessoa ter problemas
ter distúrbios, e até distúrbios psicológicos, por conta da não aceitação, geração de traumas, entre outros. Então, a gente precisa muito trabalhar essas questões para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Dúvidas até aí? Continua, Lucão. O sistema Conselhos de Psicologia conta com a Resolução 01/99, que adverte que psicólogos e psicólogas não devem tratar a homossexualidade como doença, perversão ou desvio. O papel do psicólogo é acolher e atuar com os sujeitos, considerando seu sofrimento. O que eles vão fazer no processo não cabe manipular ou julgar. Não nos cabe manipular ou julgar. Então, perceba, mais uma vez, nós vamos entender o sofrimento, nós vamos atuar, nós vamos fazer a acolhida daquela pessoa, não vamos ter parcialidade com o sofrimento, sejamos imparciais nessa questão, para tratarmos de maneira muito mais efetiva e assertiva, não julgando e não manipulando as ações dessa pessoa. Nós aconselhamos. O que ela vai tomar como decisão cabe pura e especificamente a ela. Tá certo? Dúvidas? Não? Conceição. Agora é tu, Conceição. Abra o microfone, Conceição. Boa noite, peraí. Boa noite. Uma questão de direitos. Entendemos os direitos humanos como direitos legítimos de todos nós. Os dispositivos legais contribuem para a garantia de direito. Nesse sentido, o direito à homoafetividade, além de estar amparado pelo princípio fundamental da isonomia. Ixi, ficou tudo preto, professor. Tudo pretinho? Que absurdo. Voltou agora? Não. Cujo colorário Não, tá preto, tá preto. Então, tá travando. Eu vou finalizar. Agora voltou. Tá? Agora Então, voltou. Tá Agora bom. voltou, espera aí. Da isonomia, cujo colário a proibição de discriminações injustas também se apega sobre o teto da liberdade de expressão. Ou seja, antes, vocês lembram que tinha até CID? A pessoa que o médico denominava que ela era homossexual, aquilo era uma doença. E tinha até CID. Ela não tinha o direito de se expressar como tal, de ser o que ela quer ser, e não aquilo que ela nasceu. Tá certo? Então, hoje, elas têm todos os direitos amparados. Carlinha, inclusive, pode me ajudar nesse aspecto. Não existe ainda casamento homoafetivo, mas já tem as declarações de união estável, não é isso, Carlinha? Que já são reconhecidas na justiça brasileira, se não me falha a memória. Não é isso? Carlinha? Carla. Cadê a Carla? Sumiu? Me deixando veneno? Daqui a pouco ela volta. Dúvidas até aí, meu povo? Vamos continuar. Michele. Boa noite, Michele. Bora lá? Qualquer discriminação que se paute na orientação sexual do indivíduo configura claro desrespeito à dignidade humana. Para encerrarmos nossas reflexões sobre o tema, vale destacar
Eu estou subindo. Em nome de uma moral sexual dita civilizatória, muita injustiça tem sido cometida. O direito como instrumento ideológico e de poder, em nome da moral e dos bons costumes, já excluiu muitos do laço social. Pereira, 2011, página 281. Então, perceba, gente. Resumida, em palavras claras e objetivas, muitos contatos ou muitas grandes amizades foram desfeitas em nome da moral e dos bons costumes. E a moral e os bons costumes pregam veementemente a questão da heterossexualidade no casal, na constituição da família. Então, hoje, a Constituição brasileira ela já prevê a formação de família com casais homoafetivos. Então, hoje, casais homoafetivos já podem adotar filhos, gerar o filho através de inseminação in vitro, principalmente a adoção. Só que tem, por uma questão clara e objetiva e até lógica, essas famílias que são constituídas através de relações homoafetivas, a criança ou menor, ela passa já desde o início com terapeutas, justamente para não atrapalhar o julgamento dela ou a escolha dela em relação ao futuro, certo? Então, hoje, nós já vemos uma evolução no olhar da justiça brasileira em relação a essas questões. É uma questão, gente, agora, trazendo para o nosso cotidiano, é uma questão que é muito polêmica. Por isso que eu falei, além de ser polêmica, causa diferentes opiniões nas pessoas. Só que o que a gente não pode ter, e quando eu falo a gente, somos nós, psicoterapeutas, ou futuros psicoterapeutas, não podemos ter essa visão. Não podemos julgar. Principalmente, não podemos julgar e nem manipular tais situações. Porque parte da premissa é que nós temos o conhecimento do comportamento humano. E uma vez que nós temos o conhecimento do comportamento humano, nós podemos manipular as situações. E isso fere o código de ética que vocês vão fazer o juramento assim que finalizarem o último semestre de psicologia. Certo? Dúvidas Professor, até aí? Eu. Então, o senhor falou que seria uma evolução, né, a justiça. Seria uma evolução a aceitação da formação de família de casais homoafetivos, justamente na questão de adoção, Carlinhos. É uma evolução então, na justiça. Não, sim, eu sei. Eu trabalho na justiça há 31 anos, mas eu falo assim, não é por isso. Eu estou falando que eu não acho que isso seja uma evolução nesse sentido, porque como que você tem que preparar uma criança que foi adotada por 2 homens ou 2 mulheres, sabe, para o mundo e falar assim, olha, eu sei que tem que ser feito, e é melhor para eles não sofrerem, mas olha, o mundo lá fora não vai aceitar, tá? Você vai apanhar muito, então a gente vai preparar você. Isso é muito triste. É isso que eu quero dizer. Isso é muito triste. Justamente por isso, justamente por isso que as crianças já começam a ter acompanhamento psicoterapêutico desde o início. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Ela foi adotada por 2 pais. Aí vai ter Dia das Mães, ela não tem mãe, mas Dia dos Pais, ela vai falar, eu tenho 2 pais. Ou o contrário. Dia das Mães, eu tenho 2 mães, e no Dia dos Pais, eu não tenho pai, eu só tenho 2 mães. Então, essas questões, o psicoterapeuta ele vai trabalhar especificamente nessas questões, de modo que não gere traumas para essa criança, porque as outras crianças vão procurar saber, elas vão ter, elas terão curiosidade de perguntar como é que funciona, como é que é. Você só tem 2 mães? E seu pai? Você não conheceu seu pai? Entre outras coisas, para não gerar esse desconforto na criança. Não, eu sei, professor, que nem no meio que eu convivo, que tem
tem todo tipo de pessoa, as crianças, elas encaram isso tudo com muita naturalidade. Né? Nós temos amigos casados, amigas casadas, então para elas não tem esse tipo de questionamento, porque é normal, entendeu? Sim, mas dentro dizendo... do convívio dela. E na escola? Não, sim, Não, sim, eu sei, eu sei, mas eu estou dizendo, eu fico triste com isso, porque eu não acho que isso seja uma evolução. Eu sei que a justiça faz. Eu já participei de audiência de mudança de sexo, e foi a primeira audiência, e todo mundo chorou, porque é uma emoção. Ao mesmo tempo, a pessoa saiu da sala de audiência, e ela começou a chorar, e ela falou assim, agora eu tô ferrada. Então, assim, é muito triste, porque ela sabia que ela ia sair dali, ela tem um monte de coisa para enfrentar. Mas é triste isso que eu acho, professor, esse que eu quero dizer, o julgamento. O julgamento é terrível, Carlinha. O julgamento é terrível, isso é desumano, sabe? Pode ser com negro, com preto, eu sei, né? Brincadeiras à parte, mas eu né, tive um relacionamento com uma pessoa negra há muito tempo, e a mãe dele falava, preto tem que andar com cabelo curto, pente no bolso, RG. Sabe o que minha mãe fala? Que é extremamente preconceituoso. Minha sogra falava. Minha mãe fala assim, ó, vai sair... Gente, Deus me perdoe. Vai sair com preto, leva documento. Mas por que ela fala isso? Ela sabe tão bem quanto nós que, havendo uma blitz, por exemplo, estiver passando uma pessoa branca, uma pessoa negra, a probabilidade do negro separado de 0 a 10 é 1 em detrimento à branca. Mas isso é triste. É muito triste, professor, isso. Sim, eu estava dando um exemplo ontem, eu não lembro se foi ontem, não me lembro agora, né? A gente estava falando sobre a intolerância, do modo geral, e foi ontem. E eu lembrei de uma notícia que me abalou muito, essa notícia, por conta da intolerância. E eu vou falar para vocês. Foi lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês vão lembrar, a menina estava voltando dos trabalhos, a menina umbandista, e a avó evangélica. A avó evangélica. A menina estava voltando com a roupa de santo dela debaixo do braço e estava indo a caminho da igreja encontrar a avó para as duas irem embora juntas. Ou seja, dentro de casa havia um respeito da avó para com a neta e da neta para com a avó. É uma escolha que a neta fez e uma escolha que a avó fez. Só que isso não as impediam... Justamente, só que isso não as impediu de ter uma relação de vó e neta. Pois bem, a neta estava do outro lado da calçada da igreja, chegando muito próximo da igreja, quando ela tomou uma pedrada. E ela tomou uma pedrada, ela teve concussão cerebral e veio a óbito. Sim. E até hoje não tinha nada do lado das igrejas, não tinha casa nem do lado direito, nem do lado esquerdo, de onde partiu essa pedra. E pelo trajeto da pedra, pela posição em que ela estava e que ela caiu, a perícia fez todos os testes possíveis e imagináveis. Não tinha outro lugar a não ser vir da própria igreja. Não estou aqui levantando nenhum tipo de lebre. Eu estou mostrando aqui a questão da intolerância. E ela está em todas as situações, seja religiosa, classe social e étnica. Isso, tudo que é em excesso é demais. Não presta. Então, nós temos alienados étnicos, nós temos alienados religiosos, nós temos alienados sociais. Por exemplo, o preconceito ele não nasceu com a pessoa. Ele foi imposto pela sociedade. Se fosse assim, as crianças brancas não brincavam com as crianças negras, por exemplo. Tudo certo até aí, gente? Tudo. Olha, nós conseguimos fechar o nosso encontro 2. Vocês querem fazer 10 minutinhos ou a gente pode ir direto? É melhor ir direto, professor. Por mim, vai direto, professor. Quem mais? Eu também, vou direto. Pode ir direto.
Bora. Olha, será que a gente finaliza a nossa, a nossa unidade hoje? Ó, gente, se a gente finalizar hoje, como premissa, eu mantenho o dia 11 para a entrega das atividades, tá? Ok? Dia 11. Acho que dá para terminar assim, professor, que essa daí foi a sessão 2 da unidade 4, né? Isso. Só E tem agora mais é a uma, última. né? Ah, Exatamente. maravilha. Rapaz, o tempo voou, né, gente? A gente nem se deu conta. Não vai dar nem para fazer a nossa confraternização. Tá louco. Ah, antes da gente entrar na. Eu sou festeiro, gente. Antes da gente entrar na unidade 3, peguem todos os barbantes. Vocês separaram o barbante? Deixa eu ver. Então vamos lá. Barbante? Isso. Deixa eu até tirar aqui. Abram as câmeras de vocês. Precisa da câmera. Deixa eu pegar o meu pedaço de barbante aqui também. Só um minutinho. Pode, amor? Pode, não. Estão todos com o barbante na mão? Lembra que eu falei de 50 a 60 centímetros o barbante, certo? Vamos lá. Ó. Quase ninguém abriu a câmera. Não estou vendo quase ninguém. Esse povo tá preguiçoso hoje, gente. Estou falando. Tá louco, viu? Ademilson, cadê sua câmera? Michele, cadê sua câmera? Tânia, cadê sua câmera? Conceição, cadê sua câmera? Francisca, cadê sua câmera? Francisco, cadê sua câmera? Lucão, cadê sua câmera? Josi, cadê sua câmera? Eu não tenho, professor. Ê, Lucão, é verdade, você tá no Nightbrook, né? Olha, o Francisco tá dormindo sem vergonha. Meu Deus do céu. Tá com preguiça, Chicão? Tá? Tá com preguiça? Cadê Sol? Que eu não ouvi. Eu não a ouvi ainda. Cadê a Sol, Francisco? Cadê a Sol, Francisco? Professor, Eu fui atrás do meu barbante. Achou o seu barbante? Não achei. Eu cheguei agora, professor. Meu Deus, hein? Vamos lá. 71. Ixi, isso aí é mais liso que sovaco de sapo. Não, ó, Olha lá, eu vou. ó. Espera aí. Que folga é essa do Francisco da Solange? Olha. Eu vou participar, professor. Eu tô sem barbante. Tira o cadarço. Cadarço serve. Rapaz, tu vai fazer isso comigo? Eu vou ter que fazer isso mesmo? Peraí. Mas vai dar mesmo? Você tá falando sério? Juro. Então, Confia, pô. Vocês estão enxergando o meu aqui, né? Ó, meu barbantinho. Certo? Uhum. Quem for canhoto vai segurar com a mão esquerda o barbante. Tá meu cadarço. E quem for destro com a mão direita. Certo? Como eu sou canhoto, vou segurar com a mão esquerda. Tá vendo aí, professor? Tô vendo disso. Vai lá, eu espero. Fica tranquilo. Gente, qual é o intuito dessa dinâmica? O intuito dessa dinâmica é a gente trabalhar a questão
da programação cerebral. Eu provo não, a ciência prova de que em alguns aspectos, em alguns momentos, a gente fala, isso não é para mim, eu não consigo. Só que, se você faz uma vez, o cérebro ele é tão fantástico que ele já começa a gravar os caminhos para aquela situação. Então, vamos lá. Qual é o intuito da dinâmica? Barbante esticado. Nós temos, em 1 minuto e meio, somente com a mão que você esteja segurando, sem um apoio do corpo, sem um apoio de nenhum utensílio, vocês vão tentar dar o maior número de nós possível no barbante. Ó, eu já dei um nozinho aqui, ó. Tá vendo? Sem encostar em lugar nenhum. Vou para o segundo. Segundo nozinho. Uma mão só? Só, sem o auxílio da outra. Tá vendo, ó? Ó o meu nozinho de novo. Em 1 minuto e meio, com a mão que você tem habilidade. Vamos lá, todo mundo. Sem encostar em lugar nenhum, gente. Vamos lá. Ó, vou para mais um. Ó. Eu tô bom todo hoje. Olha, mais um nozinho. Percebam, ó. Mais um nozinho. Vou para mais um agora. Para, professor. Aqui, ó. Vou para mais um, ó. Mais um nozinho. Ó. Perceba. Gente, tá difícil? Consegui Ah. 2. Eu consegui um tá. só. Tá. Mas não tá impossível. Então vamos lá. Continua. Comecem a imaginar caminhos para o barbante. Ó, olha a minha mão, ó. Comecem a imaginar caminhos para o barbante de modo que você consiga laçá-los. Ó. Comece a criar caminhos. Ó. Mais um nozinho. Isso não é de Deus, não. Tá certo? É sim. É de Deus e é das pessoas. Tanto é que eu estou mostrando aqui, ó. Seu Eu já fiz 2. Agora, parou. Quem conseguiu de 1 a 3? Eu consegui 3. Eu consegui 2. Acima de 3, alguém conseguiu? Alguém conseguiu? Gente, 3. Agora vamos dar uma modificada na situação? Pega com a outra mão, a outra ponta do barbante, vira e vamos tentar fazer com a outra mão. Valendo! Bora! Valendo uma só com uma mão. Só com uma mão, Adeilson. É que eu tô desfazendo os outros. Não precisa desfazer não, filho. Tá na outra ponta. É na outra ponta. Vamos lá. Eita. Ó. Deus me livre. Que esse é mais difícil ainda. Isso Já fiz o primeirinho, gente, ó. Fiz o primeirinho. Vou para o segundo, ó. Deus, escapuliu. Eu não consegui. Vamos, Adeilson. Parte da premissa que agora, uma vez que o cérebro já descobriu o caminho, ó, fica mais fácil, ó. Segundo nozinho. Percebam, gente, ó. Uma vez que o cérebro eu não já... consegui nem o primeiro. Misericórdia. Já teve terceiro, professor. Ó, terceiro nozinho. Quem já fez Professor. três aí também? Natália? Professor, Eu? é a Michele. É que na minha visão aqui, eu não estou conseguindo visualizar como o professor está fazendo. Então, eu estou com dificuldade de ver. Se o professor puder colocar a sua tela somente na nossa tela aqui, só a tela do professor, acho que para mim conseguir Faz ver. assim, ó. Do lado do meu nome, clica no botão direito e coloque em fixar. Que aí a minha imagem vai ficar fixa na sua tela. Tá certo? Conseguiu? Consegui. Então, ó, percebam, gente, ó. Uma vez que eu já fiz com a mão que eu tenho habilidade, a outra fica mais fácil para ela entender o caminho. Verdade. Aí
Eu estou Eu só fazendo mais com a esquerda que da outra. Exatamente. Mas por que que eu pedi para que vocês começassem com a mão habilidosa? Ó, mais um nó. Pode parar, gente. Quantos nós vocês conseguiram aí? Não foi muito Eu mais nó? 6. Não deu muito mais nó do que a da outra vez? O que é isso, gente? Qual é o intuito dessa dinâmica? É mostrar justamente que as dificuldades elas vão existir sempre. Só que se nós não encontrarmos um caminho para transpor, a gente vai ficar sempre amarrado na situação. Se a gente descobre como sair dela, fica muito mais fácil. A mão que nós temos menos habilidade provou ter mais habilidade do que a mão que comumente a gente usa, tá certo? Verdade. Por quê? Porque eu treinei. Então, como é que eu vou ser um bom psicólogo? Se eu praticar. Como é que eu vou ser bom na minha oratória? Se eu praticar a leitura. Como é que eu vou ser bom na minha profissão? Trabalhando. Trabalhando as questões ao qual eu vou fomentar o meu desenvolvimento dentro da minha profissão. Então, gente, sempre que vocês tiverem algo que se vocês olhem e falam, nossa, é trabalhoso, deixa eu fazer a primeira vez. Vão lá, faça a primeira vez. Identifique as dificuldades, identifique qual foi o caminho ou o trecho do processo que teve mais dificuldade e depois vocês voltam naquele processo. Voltando naquele processo, o cérebro já programou e vai ficar mais fácil de passar aquele processo. É prática, gente. A prática leva à perfeição. Então, como fechamento da reflexão, não existe nada difícil. O que existe é algo trabalhoso. E se é algo trabalhoso, para quem gosta de desafio, vai ser só 5 minutos a mais. Tá certo? Uma vez falaram para... Peraí, deixa eu adicionar a Kelly aqui. Uma vez falaram para pessoas, se for algo muito difícil para você fazer, ele falou, eu faço na hora. E se for algo impossível, ele fala, me dê mais 5 minutos. Por quê? Porque para ele não quer saber do impossível. Ele quer saber daquilo que é possível. E se é possível, ele vai fazer. Tá certo? Então, gente, eu espero ter contribuído com essa dinâmica na reflexão de que não desistam se algo for difícil. Nada vai ser fácil. Troque a palavra difícil por trabalhoso. Adeilson, não foi trabalhoso para você tirar o cadarço? Foi trabalhoso ou não foi? Foi trabalhoso você colocar o cadarço de novo? Mas e o resultado do processo? Valeu a pena? Sim ou não? O seu microfone está desligado. Valeu, professor, muita pena. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo de ser difícil. Tá certo? Valeu a pena a dinâmica, meu povo? Sim, muito. Que bom. Agora vamos para o fechamento da nossa disciplina. E eu já estou ficando triste, que está acabando. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para a aula que vem, gente. Senão a gente não vai ter o que falar na aula que vem. Ah, vamos ter sim. Vamos ter sim. Vamos lá. Psicologia e o sistema prisional. Vamos voltar, então, à questão da nossa ordem alfabética. Ademilson, você começa. Psicologia e sistema prisional. Na psicologia, a atuação sempre está alinhada com os direitos humanos, considerando não apenas a culpabilização do indivíduo, mas também as falhas
do Estado no entendimento, no atendimento às questões e aumentam a vulnerabilidade social. Então, perceba. Gente, deixa eu fazer um pedido. Podem fechar as câmeras de vocês, porque agora, senão vai começar a travar muito a questão, a fala, principalmente, porque vai comer muita banda da internet, tá certo? Então, perceba, gente. Na psicologia, a gente está sempre alinhado às questões dos direitos humanos, sem se importar, não é sem se importar, mas tirando, não considerando a culpabilização. Se ele praticou o ato, ele tem que assumir as consequências e ele tem que pagar por esses atos. Porém, há muitas falhas no Estado no atendimento a essas questões, principalmente de estrutura, de orientação, de direitos mínimos que atendam à socialização dessas pessoas do sistema carcerário. Por exemplo, não são todas as prisões, ou eu conheço pouquíssimas prisões que tem, por exemplo, chuveiro quente. Chuveiro quente. Professor, poxa vida, e os presos que estão lá do sul do país, que são a nossa área de clima temperado, que lá as temperaturas chegam a quase zero ou ultrapassam o 0 grau. Como que acontece? Então, a gente não sabe. Então, só para vocês terem uma noção, são uma das coisas que falham. O sistema de refeição, sistema de remédios, o sistema de saúde, o sistema de acompanhamento terapêutico, o sistema de reintegração social dessas pessoas. Carlinha, você que está há 31 anos no judiciário, você, melhor do que eu, pode falar em relação à reintegração dessas pessoas que passaram pelo sistema carcerário. Sim. É tranquila, cara? É zero. Oi? Obrigado. Muito obrigado pela sinceridade. É zero. É zero. Primeiro, essas pessoas têm extrema dificuldade em se reintegrar à sociedade pelo simples fato de que elas não conseguem mais emprego registrado, por exemplo. Professor, até o dia que elas saem, um exemplo é das penitenciárias, né, onde cumprem penas, nem o dinheiro da condução eles têm. Tá certo? Se a família não vai buscar, o que acontece? Ele já é obrigado, é aquele negócio, a ocasião vai fazer o quê? Infelizmente. A gente escuta esse ditado e a gente fala, não, esse ditado ele é preconceituoso, ele é retrógrado, mas infelizmente é o que acontece. Às vezes a pessoa sai do sistema prisional, se a família não vai buscar, ela não tem dinheiro para pegar o ônibus, para voltar para casa. Muitas vezes essa pessoa está no limite do Estado. Por exemplo, nós temos penitenciárias em Paulínia, em Presidente Prudente, em São José do Rio Preto, que são cidades, são divisas do Estado. E aí, por exemplo, essa pessoa é daqui de São Paulo, capital, e ela está lá em Presidente Prudente. Ela não tem só que pegar uma condução, ela tem que pegar o interestadual, ela tem que pegar um ônibus até a rodoviária, depois da rodoviária, pegar um ônibus até a cidade de São Paulo, e depois da cidade de São Paulo, ela tem que pegar um ônibus para a casa dela. E de onde ela vai tirar esse dinheiro para ir? Isso é só um dos exemplos, tá? Agora, se a gente pega um outro exemplo, que é a questão do acompanhamento psicoterapêutico, também para as pessoas que passaram pelo sistema prisional, a gente encontra mais uma dificuldade. Porque lá existem os psicólogos no sistema carcerário? Existem. Existem os psiquiatras? Existem. Mas o acompanhamento é feito de maneira sistemática, de modo que gere resultado, que
essa pessoa fique realmente em condições de se reintegrar à sociedade? Então essas questões a gente tem que levar muito em consideração, porque são preocupantes, são muito preocupantes. Mas, enfim, vamos voltar para a nossa aula. É uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Panorama do sistema prisional. É tu, Carlinha. Panorama do sistema prisional. As prisões, enquanto locais de privação de liberdade, nem sempre foram a forma mais comum, homogênea e unânime de resposta social às situações de desrespeito às leis formais. Peraí, vamos pegar aqui, ó. Pronto. No Brasil, as prisões são constituídas a partir de vários princípios, especialmente os legais e funcionais, que acabam legitimando as formas e ou as forças de suas conformações atuais. Então, vamos lá, gente. Nós já falamos do exemplo do Brasil, mas para vocês terem uma visão geral de que o sistema prisional, ele dificilmente reintegra uma pessoa à sociedade, eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, que é 3 vezes maior. A população dos Estados Unidos é 2 vezes maior que a do Brasil. Quase 2 vezes maior. Lá eles têm 340 milhões, eu acho, se não me falha a memória. Hoje nós chegamos a 210 milhões. Eles têm 60% a mais de pessoas do que aqui. E o sistema prisional deles lá é tão falho quanto o nosso. E isso porque eles gastam esforços e investimentos para que essas pessoas sejam reintegradas na sociedade. Mas só que parte do princípio da aceitação. E essa aceitação, muitas vezes, não vem da própria família. Vocês querem um exemplo? Não só do sistema prisional, mas se, por exemplo, a pessoa tem um déficit cognitivo, um distúrbio psicológico, essa mesma pessoa, existem famílias que colocam ela lá nas clínicas de recuperação e nunca mais vão visitar. Porque elas acham que aquela pessoa é um estorvo na família. E simplesmente largam lá à beira da própria sorte. Quando, na verdade, o apoio da família se torna fundamental nesse aspecto. Se a pessoa consegue se reintegrar à sociedade, é porque a família aceitou a condição dela e ajudou ela. Isso também vale muito para as questões das pessoas que são dependentes químicas. Vale muito o apoio, a aceitação da família para essa pessoa se reintegrar na sociedade. Então, percebam a importância da aceitação. A pessoa já está com baixa autoestima, ela já está autoexcludente, porque ela não se sente capacitada a estar naquele ambiente, a estar no convívio social. Agora, se a família não mostra para ela que ela é, sim, importante, porque a família é o mais próximo que a pessoa tem da sociedade. Então, se a família não mostra para ela, né, no caso a pessoa, que ela é importante, que ela tem capacidade de reintegração, quem é que vai gerar fatores motivacionais para essa pessoa? Então, fica a reflexão para vocês, tá bom? Quem é agora? Claudina, voltou para tu. A partir de retributivas, professor? Segundo Bittencourt. Segundo Bittencourt, na esfera jurídico-formal, as penas podem ser definidas como retributivas e punitivas. A pena é entendida como uma prevenção geral do delito, baseada na exemplaridade e em que o meliante deve pagar sua dívida para com a sociedade. Ressocializadoras e terapêuticas. A pena tem função político-educativa, associada à ideologia da recuperação do apenado, considerando a lógica do tratamento ressocializador, de recuperação pedagógica, curativa e ou reabilitadora. Gente, os programas que tem
por isso que eu falo, o Brasil, obrigado, Claudina, ele é excelente nas questões de formação de leis ou de formalização de políticas públicas. Só que ele peca, e peca muito nas suas execuções. Nós temos diversos projetos, diversas políticas públicas ou políticas carcerárias, que a gente chama, que tem sim, se forem executadas de maneira ao qual o projeto foi descrito, tem grandes chances daquela pessoa ser reabilitada à sociedade, sem muito esforço. Nós temos nós temos projetos pedagógicos educacionais, que são os EJAs, nós temos, são escolas, nós temos programas de trabalho dentro das carceragens, nós temos programas de reabilitação social com terapias individuais e em grupos, mas só que a maneira como é executada essas políticas ou esses projetos que deixa muito a desejar. A função punitiva é justamente trabalhar a ressocialização do indivíduo. Ele fica aquele tempo enclausurado ou preso, privado da sua liberdade, mas ele tem a questão da questão de reabilitação política educativa, que muitas vezes ela não é, digamos assim, ela não é muito bem trabalhada. Tá certo? Dúvidas? Chicão, tu? Professor, deu uma cortada aqui? Não, Chicão. Chicão. Franciscão, voz de trovão. E eu acho que ele dormiu, hein? Ele e a Sol, eu acho que dormiram. Cadê tu, Francisco? Marquinhos. Seu microfone tá ligado, Francisco? Só tô te vendo. Fala aí agora. Não tô te ouvindo. Só estou te vendo. Continuo não te ouvindo. Também não. Bugou, Francisco. Eu acho que bugou o seu áudio. Josi, lê pra gente. Aí, se o Francisco conseguir falar de novo, a gente volta com ele. Tá bom. Essas formas de pena são efetivadas a partir dos métodos disciplinares, pastorais e confessionais, que visam a aprendizagem de sentimentos socialmente aceitáveis perante uma instância estatal, jurídica, religiosa ou mesmo científica. Vamos lá. Kelly, lê pra gente. Obrigado, Josi. Kelly, K1, cadê você, K1? Se não abrir o microfone, não vai, hein, Kelly? É engraçado, já estava lendo com o microfone fechado. Agora foi. Não estava bonito isso, professora. Bora lá. Vamos lá. Atuação de psicólogos na área da psicologia jurídica. Na isenção do profissional da psicologia nessa área, teve início na década de 1960, inicialmente de forma voluntária. Somente em 1984, com a promulgação da Lei de Execução Penal, Lei Federal de número 7.210/1984, que o psicólogo passou a ser reconhecido legalmente pela instituição penitenciária. Então, percebam, gente, a instituição penitenciária funciona desde os primórdios, que a gente sabe, desde
Desde 1500. Porque em 1500, o que aconteceu na caravela de Pedro Álvares Cabral? Não pegaram 2 ladrõezinhos portugueses que estavam presos lá na cadeia do navio e enterraram no Brasil? Ou seja, existe o sistema carcerário desde então. Só que percebam, no início da década de 1960, inicialmente de forma voluntária, os psicoterapeutas começaram a fazer o trabalho de ressocialização da comunidade carcerária. Mas só que 24 anos depois que teve a promulgação da lei de execução penal, que o psicólogo passou a ser reconhecido legalmente pela instituição penitenciária, ou seja, que ele passou a ter o papel dele reconhecido como importante braço na ressocialização dessa comunidade carcerária. Gente, percebam, 2 décadas e meia para o reconhecimento é muita coisa. Percebam que aqui no Brasil, os reconhecimentos da classe do psicoterapeuta ocorrem de maneira muito morosa, e a gente acaba perdendo um tempo precioso, às vezes, de trabalhar mais projetos, de gerar mais conhecimento, justamente porque não tem esse reconhecimento, tá certo? Lucão? Aí Professor, eu? deixa eu fazer uma pergunta. Agora? Não tem esse reconhecimento por conta de não tem psicólogos nesta área ou não tem conhecimento em leis? Vamos lá, eu vou responder de maneira muito simples. Tá. Até a década de 80, o psicólogo era considerado o quê? Uma profissão para atender a alta classe. Então, até meados de 80, início de 90, ainda tinha uma certa resistência. Gente, nós estamos em 2020, ok? Hoje, os convênios, antes, eram 5 sessões que eram disponibilizadas de psicoterapia. Os convênios liberavam para os clientes. Hoje, vocês já começam com 18 sessões, porque eles sabem que 5 sessões é somente para poder começar a mapear toda a questão ou todo o tratamento que vai ser necessário para aquele cliente. Ou, às vezes, nem isso dá para fazer. Então, percebam, é morosa porque foram muitas quebras de paradigma, foram muitas ramificações que foram lançadas na área da psicologia. Então, para quebrar essas barreiras, elas foram quebradas, mas de maneira muito morosa. Então, hoje não. Hoje tem o reconhecimento da classe de psicologia, ela é muito abrangente. A importância que o terapeuta tem é muito importante. Mas até então havia essa resistência porque não enxergava necessidade. Se a pessoa se mostrasse desequilibrada, ela não ia procurar um psicólogo, ela ia para um psiquiatra. Entendeu, Kelly? Entendi. Obrigada, professor. Como dica para vocês, inclusive, deixa eu ver isso aqui. A dona da pensão está lendo um livro bem bacana. E depois que ela terminar de ler, eu vou ler na sequência. Tá vendo aqui, ó? Dá para enxergar, gente? Não dá para enxergar o nome. Deixa eu ver. Espera aí. O Holocausto Brasileiro. Eu já vi esse livro, professor. Ele vai exatamente de encontro com o que a gente está falando agora. Professor. Exatamente. Oi. Eu tenho ele em download, posso passar no grupo. Por favor, Então. Carlinha. Ai, que ótimo. Fique à vontade. Ai, Carla, que bênção. Professor, assim, eu não li é muito legal. Mas eu já ouvi falar muito sobre o Holocausto brasileiro e chega a ser até meio aterrorizante, né, o que faziam com as pessoas durante o Holocausto brasileiro. É muito desumano mesmo o que faziam. E eu não vou falar nada, não vou falar absolutamente nada em relação ao livro, porque eu já vi a sinopse e aí eu já comentei um pouco com a minha esposa em
em relação a ele. Então, para vocês terem noção, Bem forte. a clínica ou o manicômio era chamado de... Como que era o nome da clínica? Era o sistema, Foi né? lá- Que era chamado? É, Colônia. Colônia. Colônia, lá em Minas Gerais. Exatamente. O maior manicômio que tinha, né, no Brasil. Então, assim, coisa pesada para vocês entenderem como é que funcionava. E vai exatamente de encontro a isso que a gente está falando. Tinha muitas pessoas lá, prestem atenção, gente. O manicômio, como é dito o nome, era para pessoas que tinham distúrbios severos, ok? Que tinha que ser privada a liberdade, porque tais distúrbios afetariam a integridade física de outras pessoas, inclusive da própria pessoa. Então, ela tinha que ser internada nesse manicômio. Porém, existiam, lá na colônia, existiam pessoas que eram homossexuais, existiam pessoas que eram, existiam mulheres que o marido deixava lá porque queria viver com a amante, e aí largava a mulher lá, alegando que ela tinha um distúrbio qualquer. Existiam pessoas que não tinham nenhum, ou não apresentavam nenhuma tipologia que atestasse o distúrbio. Enfim, é um negócio... Esse livro, ele mexe com a capacidade reflexiva do ser humano. Então, Professor, vale muito a pena a leitura. Oi? fora os abusos sexuais que ocorriam lá dentro, né? Não, isso aí eu Aí, nem comento. Pelos relatos que eu vi, disseram que as mulheres chegavam a engravidar e elas tinham os filhos lá mesmo numa situação desastrosa. Então era algo realmente horrível, algo inimaginável, na verdade, né? Exatamente. Não, assim, tem coisas assim que só lendo mesmo. A Carlinha vai fazer a distribuição. Quem quiser, fica o convite à leitura. É uma leitura assim que é fascinante e ao mesmo tempo revoltante. Mas enfim, vamos Professor, lá. tem um Deixa eu ver documentário também sobre isso, que é muito legal. Eu não me lembro direito se eu compartilhei esse documentário no grupo, que é legal também. E o documentário, ele é feito em cima desse livro. Sim, também. Nossa, gente, tem tanta coisa que foi produzida através desse livro que dá discussão para muitas aulas, certo? Muitas aulas. Lucão, sua vez agora. Após o período da década de 1960, os psicólogos clínicos iniciam seus trabalhos juntos aos psiquiatras nos exames psicológicos legais e em sistemas de justiça juvenil. Assim, a atuação dos psicólogos passa a valorizar o indivíduo como sujeito de forma mais compreensiva, deixando de lado um olhar unicamente médico para incluir os aspectos psicológicos, numa primeira tentativa de não olhar o sujeito de forma dicotômica. O que seria uma maneira dicotômica, gente? O que seria dicotomia? Vocês sabem o que é a dicotomia? Não. Sim ou não? Anotem. Coloquem lá no glossário de vocês. Hã? Não entendi, Carlinha. É tipo uma participação... eu não sei explicar. Um conjunto... Não, é que se usa em várias... não sei, vai. Embananei. Seria olhar o sujeito de forma dicotônica, seria como se fosse você olhar ele não pelo ponto de vista dele, pelo texto, isso, tô deduzindo. E pelo texto fala de você entender ele de uma forma mais compreensiva, de você entender o lado dele, você entender o que ele está sentindo. Seria, então, dicotômica seria você ver ele só como um objeto. Seria isso? Ou não?
Só com características. É uma divisão. Explica aí, professor. A Carlinha quase chegou ali, ó. A divisão do bem e do mal. Ela só não fez o gol. Ela só não fez o gol porque ela não quis. Professor. Foi pênalti. Foi. É a divisão do bem e do mal? De forma dicotômica, de forma classificatória. Ele é ruim ou ele é bom. Ele não estava num estado diferente. Certo? Ou ele é ruim ou ele é bom. É uma classificação. De maneira classificatória. Então, como que os médicos olhavam em primeira instância? Ele é psicopata. Ou não. Ele fez de ruindade. Ele não foi no momento. Antes, o crime passional, ele não era visto como passionalidade. Por exemplo. Não. Ele fez porque ele era ruim. Mas não, depois, com o tempo, com a jurisprudência, com outros fatores, foi visto que sim, o crime passional ele existe. É tão verdade isso também que eles passaram a aceitar a absolvição de algumas mulheres que cometeram crime na época de tensão pré-menstrual. Se ela conseguisse provar que ela estava dentro do ciclo e ela estava com tensão pré-menstrual naquela época, ela foi absolvida e teve absolvição de de algumas mulheres depois disso. Só um minuto, gente, por favor. Tá certo, gente? Então, assim, a partir desse ponto, a pessoa ou o encarcerado, ele passou a ter uma visão mais humanista. Tá certo? Ele está em aula. Conceição, é tudo de novo. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, não cabe aos psicólogos e às psicólogas... Ai, professor, ficou preto de novo. Voltou. Você, né, Conceição? Não, eu acho que é a minha internet, mas agora voltou. Onde que eu parei? Psicólogas efetuar qualquer tipo de parecer sobre a periculosidade das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e sua irresponsabilidade penal. Há de ter cuidado quando é solicitado ao profissional a elaboração de laudos e pareceres com finalidade de conceder benefícios, bem como a progressão de regimes sem qualquer respaldo teórico, pois, como afirma Silva, 2007, eu não vou falar isso daí, o exame criminológico é um dispositivo que viola, entre os outros, o direito à intimidade e à personalidade. Percebam, gente, nós precisamos ter extremo cuidado para quem for trabalhar nessa área de atuação, não tomar partido de parecer de periculosidade. Isso cabe aos peritos. O que nós demos somente em relação aos aspectos psicológicos daquela pessoa e não os traços que ele tem, tá certo? Gente, presta atenção aqui, ó. Pausa 2 minutinhos para a aula. Olha aqui, a minha mamãe, que linda, que está fazendo 65 anos hoje, e ela está, ó, vocês estão enxergando aí? Ô, mamãe, os meus alunos estão mandando feliz aniversário para você. Feliz aniversário, mamãe! Ó, gente, eu vou colocar vocês no viva voz. No 3, abram o microfone.
Abra o microfone de vocês. Abra o microfone de vocês. Tiara, mostra para a mamãe. No 3, vocês dão parabéns, Dona Silvéria, tá bom? Tá. 1, 2, 3. Parabéns! Parabéns! Felicidades! Sinto muito pelo seu filho. Pronto, Tiara, mostra aí. Cadê? Agora eu vou voltar para o trabalho. Tchau. Essa foi a melhor. Ela agradeceu. Ela é muito. Essa foi a melhor parte da aula. Não. Ô, Carla, sinto muito pelo seu filho. Eu vou guardar isso, tá? Achou o nível, hein, Carla? Eu vou guardar isso no coração. Eu sou meio maloqueira, parece. Aí, dá um abraço para ela. Tá, foi o melhor, foi essa da Carla. Ela agradeceu, gente. Professor, o senhor é um excelente professor. Brincadeiras à parte, assim, acho que todos, né, gostamos da aula do senhor. Que bom, muito obrigado. Mesmo não adianta querer consertar. Eu quase apanhei na primeira aula. Ô, professor, não adianta querer consertar, Carla. A nota já vai ser baixa. Eu executo o princípio da imparcialidade. O professor é criativo. Bem polido nessa hora. Michele, bora lá? Na prática profissional, muitos são os entraves, tanto burocráticos quanto técnicos, no que tange à atuação do psicólogo no âmbito jurídico, devido à formação generalista, que não oferece suporte necessário à complexidade da demanda judicial do sistema prisional. Esse fato pode gerar 2 cenários na prática profissional, aos quais devemos ficar atentos. Profissionais que, frente ao despreparo, negam-se a prestar serviços. Profissionais que negligenciam a ética e executam o trabalho inadequadamente. E aí é que está o perigo das profissões. O profissional, ele negligencia a ética e faz de maneira inadequada, ou ele é despreparado e nega. O pior de tudo, e tem um terceiro ponto, ele é despreparado e mesmo assim se mete a fazer. E aí fica ainda pior. Tá certo? Natália, sua vez. Ai, professor, calma aí, ficou muito para mim ver. Pronto. Mediante esses fatos, se faz necessário olhar para essa área de forma ampliada. Segundo Caetano Alves e Chavon, 2013, a atuação do psicólogo no sistema prisional não se limita à avaliação como foco do seu trabalho. O psicólogo deve ter a liberdade para promover transformações e adaptações, objetivando a humanização de seus praxis, pois dispõe de conhecimento e sensibilidade necessários para a realização dessas alterações. Ou seja, ela não precisa, o profissional, ele não precisa engessar num único processo. Nós temos total liberdade, total autonomia para aplicar outros métodos, desde que esteja dentro da praxis. Tá certo? Porque o nosso intuito é buscar a humanização. E se buscar a humanização exige constante transformação ou constante adaptabilidade, por que não fazer? Tá certo? E, por último, deixa eu ver. Sueli. É tu, Sueli. Oi. Finalmente se faz necessária uma citação importante para a reflexão do futuro do profissional. Cabe ao psicólogo fazer conhecer
seu ponto de vista enquanto saber crítico e reflexivo sobre a realidade atual desse sistema, se pondo em consonância com o Código de Ética que embasa a classe. Caetano Alves Estiavon, 2013, p. 385. O sobrenome desse cabra aí, o sobrenome desse cabra é Schiavon. Parece Chicabon, mas não é Schiavon. Lembra Chicabon, sorvete. Mas é o Schiavon. Então, olha, ele fala do saber crítico e reflexivo sobre a realidade atual deste sistema. O sistema, a realidade do sistema prisional brasileiro é uma realidade decadente. A gente sabe que ele é um sistema deficitário, está à beira da calamidade, ele não se sustenta por si só, e você conseguir ainda extrair pessoas que consigam se reintegrar à sociedade é praticamente ganhar na loteria, tá certo? Mas uma vez que a gente trabalha essas questões, a gente também não pode deixar de lado o nosso papel de tentar, sim, a todo momento, o tempo todo, trabalhar com aquilo que a gente tem. E ter sucesso também com aquilo que a gente tem. Não é impossível, é mais trabalhoso. Tá certo, gente? Se é mais trabalhoso, não quer dizer que seja impossível. E com isso, olha, gente, eu tenho uma notícia triste agora. A gente finaliza a nossa unidade e a gente entrega o nosso programa de temas emergentes sobre a psicologia. Podem abrir os microfones e nós agora vamos para as dúvidas. Para o nosso FAQ, perguntas frequentes. Ninguém tem? Ninguém tem? Vocês querem trazer alguma experiência que vocês já tiveram em relação a isso? Vocês querem falar especificamente sobre o tema? O que vocês querem? Não querem nada? Querem parar a aula? Fica a critério de vocês. Eu não quero falar não, porque é muito triste. Agora, eu estou aqui para a gente discutir acerca. Realmente, ainda mais você, né, Carlinha, que acompanha de perto essas questões, sabe que o sistema ele é deficitário nesses 31 anos que você atua nele, né? Professor, eu comentei com a professora Érica outro dia, com os colegas também, eu trabalhei em várias eleições dentro de presídios, né? Porque os presos que não têm condenação, eles podem votar. Quem tem condenação, o título é cassado, né? Suspenso. E aí, a necessidade que eles têm de conversar, de ser ouvido, é uma coisa assim absurda. Eu até no Carandiru já trabalhei, que eu sou velha. No Carandiru. Velha não, você é experiente. Nossa, eu tenho 50, eu entrei com 20 e já existiu o Carandiru. Mas, Carlinha, eu conheci o Carandiru. Eu era criança. Eu era adolescente quando você era criança, eu não. Eu era adolescente, já foi em 93, não foi? 93 ou 94 que ele foi incluído? 94. Então, eu tinha 14 anos. Então, assim, eles têm uma necessidade de, assim, às vezes só um olhar, sem julgar, né? Aquilo que a gente falou, porque sem julgamento. Exatamente. O ser humano é capaz de tudo, sem julgamento. É um olhar, assim, às vezes uma coisa que corta o coração, sabe? Eu já fiz visitas em presídios. Dia, boa tarde, né? A gente fez o quê? Eu já fiz visitas em presídios, e é exatamente isso que você disse. Às vezes, aquela pessoa que está desesperada por um contato, ela só quer ser ouvida.
Aqueles que não querem contato nenhum, eles não chegam perto das grades. Nada. Eles ficam lá destacados, no canto, não querem. Mas aquelas pessoas que que sentem a solidão do aprisionamento, eles, um bom dia, se você olhar para eles e dar uma risada, soltar um sorriso, já valeu o dia deles. Simples assim. É verdade. Coisa que lá eles lutam. E por quê? Porque lá eles lutam para sobreviver. Eles lutam para continuar vivos. Essa filosofia de vida. É verdade. Aquilo que era para corrigir, na verdade, não corrige. Repreende e destoa ainda mais da realidade. E os presídios femininos ainda são piores, porque o masculino, eles recebem visita das mulheres, mães, namoradas, o feminino não. Os maridos não vão. Os maridos não vão, mas eles podem. Os maridos, os companheiros namorados, eles não vão, né? Mas é autorizado a visita? É autorizado. É a questão do abandono mesmo. O homem, quando é preso, a mulher vai. A mulher, a mãe, os filhos. Quando a mulher é presa... questão da cumplicidade, né, Carlinhos? Quando a mulher é presa, há um tempo atrás não tinha nem fila na porta dos presídios femininos. Dia de visita. É muito duro, né? A dependência emocional é muito dura. Porque a dependência parte da mulher para o homem. Agora, o homem não se sente dependente da mulher, por isso que ele não vai. Não. Exatamente, não vai. Por isso que ele não vai. É uma disparidade muito grande. Né? E falar sobre isso causa um desconforto muito grande. Né? Professor, é um mundo muito cruel, né? É um mundo muito cruel. Não é? É muito... não é fácil de você não ter uma visão imparcial para falar sobre isso. Mas, enfim, estamos aí para discutir, para buscarmos melhores práticas, mas não depende só da gente, né? Depende de todo o sistema, depende de promulgações de leis que fomente o desenvolvimento, fomenta mais a parte de humanização dessas pessoas, porque a comunidade carcerária ela é muito grande. E um dado que eu preciso trazer para vocês, e não é por conta de que eu seja negro também, só que 2/3 da comunidade carcerária são de negros. 2/3. É verdade. 2/3. 2/3 da comunidade carcerária no Brasil são negros. É verdade. Então, é muito cruel. Mas se eles estão lá é porque eles cometeram algum delito. Claro que cometeram algum delito. Mas se a gente voltar um pouquinho, voltar às bases, a gente vai falar de responsabilidade, igualdade social e equidade. Coisa que falta no nosso país. Certo? Olha como começa o preconceito. Quando tem um advogado branco, ele é um advogado. Agora, se o advogado é negro, eu falo, o advogado negro. Você já ouviu essa terminologia? Eu já ouvi, e com um delegado amigo meu também, que é negro, o da Cunha, o pessoal falava assim, olha, aquele delegado é negro. Assim. Peraí. A cor dele, a etnia, vai definir caráter, vai definir competência? Peraí, gente. Sim. Excelentíssimo profissional, excelente. Vamos ter uma visão menos julgadora, né? Sim. Mas, enfim. O que mais, meu povo? Pelo visto, só tem um diálogo entre eu e a Carlinha. Ninguém mais? Professora, eu queria falar. É a Michele. Fala, Michele. A gente está terminando praticamente já o semestre e, assim, eu estou encantada. E cada dia mais eu tenho certeza de que realmente isso era o que faltava na minha vida.
porque eu acredito no ser humano, eu acredito em potenciais de transformação e acredito também que o ser humano ele pode ser o seu protagonista de vida. De repente, nessa questão da psicologia prisional, né? Infelizmente, a nossa sociedade ela é preconceituosa em vários segmentos, né? E quando a pessoa ela erra e ela vai lá, na verdade, ela vai para se pagar por aquilo que ela errou e o nosso sistema deveria recolocar ela como, né, uma pessoa melhor. Mas, infelizmente, o nosso sistema deixa a pessoa, às vezes, ele entra como um ladrão de galinha e, às vezes, sai com uma ai, fugiu a palavra. Periculosidade muito Mas grande. ele sai lá formado com diploma do crime, né? E, assim, muitas vezes a gente tem muito preconceito na transformação dessa pessoa, que ela pode, que ele é um sujeito que ele pode se transformar. E eu achei incrível uma reportagem que eu assisti de um ex-presidiário que ele se formou praticamente dentro da penitenciária, somente estudando livros, né? Então, assim, de todas as disciplinas que eu tenho estudado, visto, o que eu, assim, acho, assim, de tudo isso, inclusive dos temas que a gente abordou, né, da disciplina do professor, que é temas emergentes, que eu nunca imaginei que a psicologia era tão abrangente, mas o ser humano, ele é assim, ele é complexo, né? E isso, assim, tem assim, feito o meu olho, assim, piscar a cada dia e ter a certeza que eu estou no lugar certo e que quando eu for para o consultório, né, ou para a escola, que é o que eu desejo, que eu possa ajudar essas pessoas a verem o seu potencial, ou talvez serem protagonistas também da sua história. E mais uma coisa, muitas vezes a gente carrega dores, carrega algumas coisas, né, que a vida nos traz, mas que a gente não seja como fala, os coitados da história, né? Que a gente possa pegar as nossas dores e transformar ela em bandeiras e lutar, né? E talvez Transformá-las ser em experiências ao qual de você você pode enriquecer, exatamente. várias questões, né? Por exemplo, a gente estudou agora sobre o gênero, né, sobre o racismo e várias outras coisas, a gente ser mais humanos, né, em todas as questões e não colocar muitas vezes os nossos pré-conceitos, né, na frente de tudo isso. E quando a gente for tocar uma alma, um humano, ser somente outro humano, mas que estamos preparados para tocar esses humanos. Professor, as aulas do senhor, assim, foram para mim essenciais, eu estou amando todo o curso, para mim tem sido, pessoalmente, tem enfrentado algumas dificuldades, tinha vontade até de desistir, mas, assim, a cada dia, a cada momento que eu tenho estudado, eu falo, não, isso está sendo difícil, está sendo complicado, mas eu quero, né, isso para mim, né? Então, eu só queria colocar isso em relação ao que eu tenho, como a gente está terminando o semestre, né? Como eu tenho me sentido em relação às aulas do senhor e a todo o curso. Que bom, eu só tenho a agradecer a confiança que vocês me deram desde a primeira aula, que a Carla queria me matar, a Raquel também quis me matar. Carlinha, Ah, Carlinha.
Carlinha, Raquel, eu lembro bem. Ele não esquece nada, hein, professor? Mas que assim, professor, desculpa. Foi muito bom que aquilo tenha acontecido, que era justamente para a gente quebrar aquele estado. Para vocês perceberem também que assim, vocês estavam cobrando um direito de vocês, é lógico, que era em relação às aulas. A minha comparsa está aqui na sala hoje. Oi? A minha comparsa, Raquel. Eu não sei onde ela está. Ela não apareceu hoje, né? Então percebam, gente. Ai, que vergonha. Não, mas que legal que isso aconteceu e que mais legal ainda que eu pude mostrar para vocês que não era que a visão que vocês estavam naquele momento eu pude desmistificar. E é isso que me motiva todos os dias. Mostrar para vocês que a gente pode sim mudar, a gente pode melhorar a cada dia, a gente pode trazer coisas novas, a gente pode tratar experiências novas, e é isso que me motiva, é isso que me faz levantar da cama todos os dias com um único pensamento. O que eu posso fazer para transformar a vida das pessoas ao qual me chamam de professor? E esse é o meu desafio diário, gente. Esse é o meu desafio diário. E quando eu chego no final do semestre e tenho esse tipo de devolutiva, isso só me deixa com a sensação do dever cumprido e que eu não vou ser jurado de morte ainda. Não. Obrigada, professor. O senhor realmente sabe administrar uma aula, uma conversa, uma brincadeira. E aí, eu vou falar por todos, né? Mas nós gostamos muito da aula do senhor, né? Das suas propostas. É muito bacana. Ouve a gente também. É muito legal. Porque precisa dessa interação, Carlinha. Porque a intenção aqui não é um monólogo. Faz falta. Eu sinto falta. Se fosse monólogo, eu gravaria a aula e colocava lá no Ava para vocês. A questão é nos sentirmos o mais próximo possível. Não estamos em sala de aula, mas estamos em reunião. E reunião, uma reunião social, por mais que a gente produza conhecimento, ela precisa da interação. Porque eu posso ter a teoria, mas quem é que está lá? Quem é que está lá vivenciando os momentos todos os dias? Às vezes não sou eu, às vezes são vocês. Então, essa questão da vivência com o conceito, isso é igual feijão com arroz, é igual macarrão com queijo, não pode faltar. Não pode. E eu vejo que tem muito mais aproveitamento dessa maneira, tá certo? Tá certo. Obrigada, alguma dúvida, contem comigo para o que quiser. Eu sou igual Rexona, não abandono. Professora, tem uma pergunta. No semestre que vem, você vai estar com a gente em outra matéria ou não? Eu mesmo não sei, Kelinha. Tem que ver com o coordenador. Quem decide é o coordenador. Eu só executo. Se ele falar que sim, estarei lá. Parabéns, professor. Olha, você foi... Se ele perguntar para a gente, né? Com certeza. Vai ter o nome lá do professor Danilo. Tanto é que eu acabei de colocar na minha rede social aqui, tendo aula show de bola com o professor Danilo. Me adicione no Facebook que eu quero ver isso aí, gente. Acabei de postar aqui nas minhas redes. É só procurar lá no Facebook Danilo Henrique, vai aparecer eu lá. Tem eu. Então eu vou procurar, hein, professor? Instagram não, professor? Instagram também, danilo.hbenedito. Estou até anotando aqui para colocar lá também o meu professor, show de bola. Podem me adicionar que eu quero ver essas manifestações que eu bem posto também, gente. Bem posto. Agora vamos pegar aquela foto bonita nossa de toda semana. Abram as câmeras. Abram as câmeras. Isso não é bonito. A Francisca já está aparecendo aqui, bem bonitona. Ó, eu tô de pijama. Ô, professor, deixa eu só falar uma coisa. Eu disponibilizei o livro no grupo. Tá bom. Vamos lá, meu povo. Tá? Para os colegas. E para o senhor também, se quiser.
Aí eu já vou bem baixar, porque eu sou desses. Tainá, cadê tu? Ana, cadê tu? Josi, cadê Kelly, tu? aparece, Kelly. Conceição, cadê tu? Kelly, cadê tu? Acho que a minha câmera Oi, está Michele. queimada. Tá queimada nada. Pode abrir aí, Kelly. Não vem com essa conversa, não. Vamos, Tainá. Vamos. Ela acabou de queimar, professor. Ana, cadê você? Josi. Conceição. Até a Conceição não está abrindo a câmera hoje. Eu quero entender o que está acontecendo com você hoje, Conceição. Ai, minha câmera tá ruim, professor. Tá ruim nada, é você que não quer. Professor, não. Você tá metendo um biruta pra gente, isso sim. Ai, vai lá, né? Tem Tá algum muito mosquito aí Tem algum mosquito aí no... Eu vou aparecer, o negócio vai ser correndo. Vamos, gente, não é nada. Isso aqui é o nosso momento, é o nosso momento. Então, vamos lá. Abrindo as câmeras. Gente, eu tô de Abrindo as pijama. câmeras. Olha lá, de toquinha. Aí, pronto. Aí, ó. Eita, menino bonitão esse aí, é isso ali? É filho? Ele tem cara de corintiano. O seu áudio tá fechado, Alô? Celi. Aqui. Até eu vou tirar uma foto aqui para postar na rede. Me perguntou, falou se a aula, quando acabasse, ele pode jogar no celular. Eu pedi o celular. Só por isso, né? O Vamos lá, Ademir gente. vai sair até de cobertinha já. Sorrisão, ó. Espera aí que o Francisco tá aparecendo. Aê, Francisco. O povo tá começando a perder a vergonha. Só faltou a Conceição mesmo. A Conceição, a Tainá, a Ana e a Josi. Elas não... professor? Cadê a Tainá? Tá bonito isso. A Tainá nem quis aparecer. Vamos lá, gente. Ó, sorrisão, vai. Aparece. Professor, calma aí. Aconteceu um negócio aqui. Já peguei todo mundo. Calma aí. Ufa. Então não vou abrir mais não. Então vamos de novo. Eu pego outro. Eu vou abrir aqui, que eu tô com a boca do marido. Calma aí. Pronto. Calma que ela tá indo. Tô com a boca... Já cheguei, já. Tô com a boca do meu marido. Ixi, Maria. Agora o Francisco saiu de novo. A Claudina também saiu. Tainá, só arruma a câmera. Volta, Claudina. Eu não saí, não. Eu tô aqui. Não tava aparecendo tu. Eu tô aqui, não saí, não. Fui a lugar algum. Cadê? Ah, aqui, ó. Voltou. Aí, meu povo. Ô, professor, tem gente fazendo palhaçada. Manda o Ademilson caçar o que fazer lá, fazendo careta ainda. Vamos lá, sorrisão, vai. 1, 2, 3 e... Aê, meu povo. Vou mandar lá no grupo de vocês, tá bom? Beleza, professor. Tá. Gente, semana que vem estaremos aqui, tá? Não tem mais a aula, mas nós teremos o nosso encontro para plantão de dúvidas, ok? Ok. Uma pergunta, Legal. professor, antes de terminar tudo. Ok, professor. Então, as perguntas que é escrita é até dia 11 mesmo, né? É dia 11, eu mantenho até o dia 11, fiquem tranquilos. Tá bom. Gente, um beijo a todos. Tá bom, Mantenha bom final de semana. Tchau para E todos. até semana que vem. Tá, boa noite. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite.